vez, hoje cedo estivemos juntos, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite um texto da Palavra de Deus, que está lá no livro de Efésios, capítulo de número 4, nós leremos dos versos 25 a 32. O tema da mensagem dessa noite é: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versos 25 a 32, diz assim a santa palavra do Senhor: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não dê lugar ao diabo. Queridos, quando Deus cria a humanidade, nós temos o relato de Gênesis, e a ênfase do livro de Gênesis é mostrar, de fato, a criação do mundo visível. Não há qualquer ênfase em mostrar a criação do mundo invisível. Não há o relato da criação dos anjos, não há o relato da queda de Satanás. Entretanto, houve a queda de Satanás, antes ali da gente chegar em Gênesis 3. Então, entre Gênesis 1 e 2, nós temos a queda de Satanás ali no mundo invisível. Entretanto, a ênfase está na criação do mundo visível. Deus cria todas as coisas. E ao criar todas as coisas, Ele, no sexto dia, a última coisa que Deus cria desse mundo visível é o homem e a mulher. E Ele os cria à sua imagem e semelhança. E o propósito de Deus ao criar o mundo visível é de criar um templo. Ok? Tem um camarada, John Walton, ele escreve um livro chamado Paraíso Perdido, de Gênesis 1 e 2, e ele vai mostrar como que a estrutura de Gênesis 1 mostra como que o texto antigo aponta para a criação de um templo. E a última coisa que é colocada num templo é a imagem do Deus. E Deus faz isso. Ele cria a humanidade, Ele cria o mundo visível no intuito de ser adorado por esse mundo visível. E ao criar o homem à sua imagem e semelhança, o propósito de Deus é que o homem governasse sobre esse mundo, que ele como um mediador. Então o homem se torna mediador para esse mundo, para que toda a criação olhasse para o homem e visse o Criador. Para que toda a criação pudesse ver no homem a imagem refletida do seu Criador. E Deus então se dirige ao homem dizendo isso: dominai a terra, guarda o jardim, cresçam e multipliquem-se. Então veja, qual que é o propósito de Deus na criação da humanidade? Não apenas que tivesse só Adão e Eva, mas que Adão e Eva tivessem muitos filhos, muitas imagens de Deus, muitos filhos de Deus. E o propósito de Deus ao criar Adão e Eva é de criar filhos, conforme a sua imagem e semelhança. Tanto é que em Gênesis 4 a gente vai ver isso: Adão gera um filho, Caim, conforme a sua imagem e semelhança. E Deus quer que eles tenham mais filhos para que o adorassem, para que refletissem a sua imagem, para que estivessem em relacionamento com Deus. E o que acontece de fato é que diariamente o Senhor Deus estava no jardim. Diariamente o Senhor Deus estava lá para poder se relacionar com Adão e Eva, para poder conversar com eles. Diariamente Deus ansiava por comunhão com seus filhos. E Adão e Eva, a partir do transbordamento da intimidade com o Criador, eles agora trabalham e refletem a imagem de Deus, governando sobre a criação, exercendo domínio sobre a criação, cultivando o jardim, dando nome aos animais, construindo. Às vezes, quando a gente olha para o Éden, a gente pensa que Deus tinha criado o Éden para ser um jardim. Não, o propósito de fato era construir uma cidade.
Quando você vê lá em Gênesis capítulo 2, diz o texto que não tinha chovido sobre a terra, e não havia brotado a relva, porque Deus não havia feito chover, e nem havia homem para lavrar o solo. Ou seja, o homem tinha que trabalhar, ele tinha que lavrar a terra. Mais do que isso, tem um programa aí que eu acho que eles ficam querendo fazer, copiar Adão e Eva, largados e pelados, né? Que é basicamente isso aí, o povo solto lá para poder sobreviver, né? Só que Deus não largou Adão e Eva, né? Largados, pelados no Éden. Entretanto, Adão e Eva tiveram que construir casa. Chovia. Eles não moravam debaixo de uma árvore, não era Tarzan. Eles construíram casa. E o propósito, de fato, era expandir. Era dominar a terra, governar sobre a terra. E mais, diz o texto bíblico que era para guardar o jardim. E guardar é proteger. Proteger de quê ou de quem? E aí nós temos o relato da queda. Porque o Senhor Deus já havia dito que era para guardar, que era para vigiar. E, entretanto, vem a serpente. E a serpente tenta o homem e a mulher. E por causa disso eles caem. E depois que Adão e Eva caem na tentação da serpente, eu vou falar um pouco sobre as armas da serpente. Meu propósito aqui é tratar com o seu pecado, para que de fato você possa sair daqui curado e liberto nessa noite, em nome de Jesus. Mas o que acontece é que Adão e Eva, tentados pela serpente, eles comem do fruto. E eles desprezam aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos, o governo da terra. E agora eles entregam para Satanás o governo da terra. Diz o texto bíblico que o mundo jaz no maligno. Diz o texto bíblico, quando Satanás se dirige ao Senhor Jesus no deserto, ele fala assim: todos os reinos desse mundo me foram entregues. Por Deus? Não. Adão e Eva desprezam, e por causa disso, agora Satanás usurpa a terra, e agora ele constrói o seu império de escravidão, de morte, de enfermidade, de destruição. O homem cai e se torna um escravo do pecado e da morte. Mas o que acontece? Deus, que chama o homem para reinar e governar a partir do transbordamento da intimidade com Ele, agora o homem se torna um escravo. O Senhor Deus envia seu único filho para resgatar esse domínio. Ele vem para reinar. Ele vem como segundo Adão, para nos resgatar do império das trevas, nos transportar para o seu reino. Ele vem inaugurando esse reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Ele vem agora e amarra aquele que é o valente. Ele é o mais valente, que amarra o valente. Ele é aquele que vence na cruz do Calvário, retoma domínio e dá as chaves à igreja. Onde agora Cristo está reinando, Cristo venceu de uma vez por todas. Ele não luta mais contra Satanás, ele já derrotou Satanás, ele já pisou na cabeça de Satanás. Não há mais luta do Senhor Deus contra Satanás, não há. Ele já foi vencido e derrotado, mas ainda há luta. E a luta de Satanás não é contra Cristo, não é contra Deus, é contra a igreja. É contra mim, contra você. E nessa batalha contra Satanás, muitas vezes, nós entramos ingênuos. E não guardamos, e não vigiamos, e nos tornamos como Adão e Eva. E por causa disso nós não vivemos uma vida plena diante do Senhor. Por causa disso nós não governamos juntamente com o Senhor, não exercemos a autoridade do nome de Jesus. E andamos por aí ansiosos, cabisbaixos, entristecidos, derrotados, mesmo sendo crentes. E não é para ser assim. Aquele que foi liberto pelo Senhor Jesus, queridos, não é para andar ansioso, com medo, angustiado. Isso não é para o crente. Fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Para o crente não é normal a gente andar angustiado, com insônia, com ansiedade. Não é normal para o crente perder sempre na luta contra o pecado. Não é normal ter algum pecado que você sempre perde. Nessa área, você se tornou um escravo. Esse texto está falando sobre isso.
2 Coríntios capítulo 2, verso 11, Paulo vai dizer: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que Paulo está dizendo? Existe uma batalha contra Satanás, ele está ao nosso derredor como um leão que ruge, aguardando um momento para quem ele possa devorar. Ele está falando da igreja, ele está falando dos filhos de Deus, a mim e a você, e nós não podemos ignorar os seus desígnios. E talvez haja pessoas aqui que estão perdendo essa batalha todo dia. Eu quero, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa noite, por meio da palavra de Deus, te mostrar que em Cristo você é mais que vencedor, que em Cristo você vence, é liberto para vencer o pecado e para glorificar a Deus. Não pode, não é normal uma vida de ansiedade, não é normal uma vida de insegurança, de incredulidade, não é normal sempre tropeçar nas mesmas coisas, não é normal. Quais são as armas que Satanás usa? Eu quero te mostrar isso. Lá em Gênesis capítulo 3, Satanás ele usa sempre as mesmas armas, queridos. A serpente velha, ela usa sempre os mesmos truques para nos derrubar. E que truques são esses? Satanás vai trabalhar com ressentimento. O que ele vai fazer com Adão e Eva? Ele vai dizer assim: não pode comer nada. Veja, o que Adão e Eva tinham no Éden? Absolutamente tudo. Eles tinham absolutamente tudo, não só o Éden, eles tinham a terra. Deus deu a terra para Adão e Eva. A única coisa que eles não podiam comer era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E agora a serpente vai querer gerar ressentimento no coração de Adão e Eva, dizendo: não pode comer nada? Deus está impedindo vocês aqui de serem felizes? E ele coloca os olhos deles na árvore. É como se ele dissesse: essa árvore aqui é tudo que você precisa, você não precisa de mais nada, você precisa desse fruto, é no dia que você comer desse fruto que você vai ser feliz. Eles já eram plenos, satisfeitos, mas agora eles começam a se ressentir contra o Senhor. E o texto bíblico diz que Satanás ele não só gera ressentimento, como ele vai gerar essa ideia de focar naquilo que eles não têm, para gerar cobiça. E o primeiro erro de Adão e Eva é deixar de dar ouvidos ao Criador para dar ouvidos à criatura. Satanás usa mãos amigas para tentar. Lembre-se disso. Ele não vai aparecer com tridente e chifre pintado de vermelho, sei lá qual que é a imagem de Satanás que você imagine que ele tem. Ele vai aparecer para Eva como uma serpente. E serpente antigamente não era igual para nós. Se apareceu a serpente hoje, a gente corre. Por quê? Por causa de Gênesis 3. Mas a serpente era o animal mais sagaz, mais esperto que o Senhor Deus havia feito. A própria Bíblia diz: sejam prudentes como a serpente, sagazes como a serpente. Deus fez isso. Satanás usa a sagacidade da serpente para tentar homem e mulher. E agora, Eva dá ouvidos à serpente. E Satanás usa as mãos de Eva para tentar Adão, para gerar ressentimento, para gerar insatisfação, para gerar descontentamento. E agora eles ficam descontentes, ressentidos, eles ficam olhando para aquilo que eles não têm. É a síndrome da grama mais verde do vizinho. Eu não sou grato pelas coisas que Deus me deu, e Deus havia dado tudo absolutamente para eles. Agora eles passam a perceber o que eles não têm, ressentidos. Por que Deus não me deu isso? Sendo que a única coisa que Deus os privou era da morte. Mas eles queriam era aquilo, eles queriam a morte. Deus havia dado absolutamente tudo. E buscando aquilo que eles não tinham, eles perdem tudo. Olha para você, querido. Você está descontente pelo quê? Pelo que Satanás tem gerado ressentimento no seu coração? Porque é isso que ele faz. Gera ressentimento para a gente ficar descontente contra o Senhor, para a gente murmurar, e a gente acha que é normal murmurar, um pecado aceitável, reclamar diariamente como o povo de Israel no deserto, e a gente fica insatisfeito com o nosso emprego, a gente fica insatisfeito com a nossa família, a gente fica insatisfeito com o nosso marido, a gente fica insatisfeito com a nossa esposa, a gente fica insatisfeito com o casamento, a gente fica insatisfeito por não ter um casamento, a gente fica insatisfeito com o namoro, fica insatisfeito por não ter um namoro.
A gente fica insatisfeito porque a gente está passando dificuldade financeira. A gente fica insatisfeito porque não conseguiu uma promoção no trabalho. Aí fica insatisfeito porque conseguiu e agora tem muito trabalho. E constantemente olhando para o que não temos. E sempre correndo atrás do tesouro no fim do arco-íris. Achando que quando encontrarmos alguma coisa, a gente vai ser pleno, satisfeito e vai ter paz e alegria. Satanás, ele trabalha dessa maneira para gerar ressentimento no meu e no seu coração. E eles comem do fruto e eles pecam. E diz o texto bíblico agora que eles procuram esconder o seu pecado, eles descobrem que eles foram enganados. Eles perceberam isso no momento que eles comeram do fruto, que eles não se tornaram igual a Deus. Na verdade, eles perderam tudo. Só que ao invés deles irem para um lugar de arrependimento, eles vão para um lugar de cobrir o seu pecado, com folhas de figueira. Muitas vezes nós queremos esconder o nosso pecado. Nós nos ressentimos, nós pecamos, nós murmuramos, nós agredimos as pessoas, nós roubamos, nós mentimos, nós caímos em pecados sexuais, nós caímos em todo tipo de pecado e então a gente tenta esconder o nosso pecado. Nós procuramos cobrir os nossos pecados com uma capa que justifica a nossa ação e transferimos culpa. Adão coloca a culpa em Eva e em Deus, a mulher que o Senhor criou. Eva faz a mesma coisa, a serpente que o Senhor criou. E nós transferimos culpa, minha mãe, o meu pai, o meu chefe, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a situação financeira, a crise, o governo, a falta de dinheiro. E a gente sempre vai olhar o problema fora de nós, transferindo culpa, escondendo o nosso pecado. E querendo controlar todas as coisas. Veja, todos nós somos criados em um ambiente, em um lar, que nasceu em pecado. E nós somos criados de forma insegura. Eu vou contar a sua história, querido. Você, na sua infância, era uma criança insegura. E por conta das faltas que houveram lá atrás, de pecados, dificuldades, que toda criança vai ter, porque cresce em um lar com pais pecadores, isso te fez não buscar e correr para Cristo, para que Ele transformasse o seu caráter, mas querer ser o herói da sua própria história. E você então quer disfarçar a sua insegurança, ou quer resolver a sua insegurança, por meio de dependência emocional por outras pessoas, ou por meio de busca por aprovação e aceitação das pessoas, querendo ser aceito, querendo ser aprovado, na busca por aplausos, e às vezes a insegurança leva ao orgulho, na busca por autoafirmação, querendo controlar a história. E porque as coisas não acontecem do nosso jeito, sabe o que acontece? Nós nos frustramos. E justamente porque nós queremos controlar todas as coisas, a frustração vem ao nosso coração e nós ficamos ansiosos. E em face da ansiedade, sabe o que a gente faz? Diante do sofrimento, diante da frustração, da angústia, a gente quer compensar isso com alguma coisa que traz um prazer imediato. Então a gente corre para algum pico de dopamina que vai trazer algum agrado para nós imediato, porque eu mereço. Eu fiquei frustrado, eu vou comer doce, porque eu mereço. Eu vou me empanturrar de comida, porque eu mereço. Eu vou fazer um monte de compra, porque eu mereço. Eu vou encher a minha mente de pornografia e masturbação, porque eu preciso me aliviar. Eu vou encher a minha mente de tela, de séries, de rede social, algum pico de dopamina, para eu poder aliviar a minha ansiedade. E eu coloco essas coisas como um substituto que vai me trazer algum tipo de paz passageira. E nós fazemos isso sendo crentes.
E o que esse texto bíblico diz aqui para mim e para você, queridos, de Efésios capítulo 4, 25 a 32, e veja, até aqui eu só estou trabalhando aquilo que Satanás está fazendo e como que ele trabalha na nossa história para gerar ressentimento, cobiça e transferência de culpa, para que a gente não vá para um lugar de arrependimento, mas que a gente tente ser o herói da nossa própria história e a gente procure, em face da frustração, não o arrependimento, mas um deleite passageiro, temporário, gerando no nosso coração, gerando na nossa vida vícios e compulsões. Mas o texto bíblico está dizendo aqui para mim e para você, que nós precisamos vencer nessa batalha. E Paulo vai dizer duas coisas principais aqui: não dê lugar ao diabo e não entristeça o Espírito Santo. E como que a gente dá lugar ao diabo e entristece o Espírito Santo? Ele vai explicar para mim e para você. A maneira que a gente dá lugar ao diabo na nossa vida é quando a gente mente. E aqui ele não está falando de pecados pontuais, mas pecados contumazes, pecados que nós praticamos sem arrependimento. Um lugar que eu dei para Satanás. Deixa eu te explicar. O que é dar lugar ao diabo? É uma área da minha vida que eu digo: pode deixar que eu controlo, Jesus. Pode deixar que isso aqui é meu. Isso aqui, pode deixar. Sabe o que acontece quando não é Jesus que controla uma área da minha vida? Sabe quem é que vai controlar? Não é você. É o diabo. E sabe o que vai acontecer nessa área da sua vida? Você vai se tornar um escravo. E por isso, há pecados que você não consegue vencer. Sabe quem está te dominando nessa área? É o diabo. Você não quis entregar sua vida financeira ao Senhor Jesus. Você segurou. E sabe qual que é o seu pecado? Você é avarento. Você não confia. Você está o tempo todo amando o dinheiro. Você não entregou a sua vida sexual para o Senhor Jesus. Você quis ficar com ela. Sabe o que aconteceu com você? Você é viciado em pornografia, em masturbação. Você não consegue dominar a sua mente, sempre em busca de prazer sexual. Você não entregou ao Senhor Jesus o controle da sua vida, e por causa disso você vive ansioso. E você não consegue não ficar ansioso, descansar, o tempo todo angustiado, querendo controlar, muitas vezes até perdendo o sono, dando lugar ao diabo. E Paulo vai trazer outros pecados aqui. Aquele que mentia, não minta mais. Então como que eu dou lugar ao diabo? Por meio da mentira. Por meio de querer usar as circunstâncias a meu favor. Esconder, burlar. Muito cuidado, você que é da área do direito, que quer manipular a verdade a fim de conseguir o que você deseja. Muito cuidado. Você que é comerciante, empresário, se acostumando e permitindo que a mentira tome lugar, dando lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira, queridos, nada mais é, assim como a ansiedade, a reação de alguém que quer estar no controle da situação. E quando as coisas fogem do meu controle, eu reajo como uma criança mimada, me irando, explodindo em raiva. Porque nós desejamos controlar. O texto continua dizendo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Aquele que furtava, não furte mais. E o texto bíblico aqui está dizendo para mim e para você que nós precisamos entender o dinheiro como um servo, e não como aquele que controla. Aquele que furta é aquele que deseja o que é do outro. O diabo não pode ter lugar na sua vida financeira, querido. Pelo contrário. Aquilo que é meu pode ser seu. Eu trabalho não só para sustentar a minha família. Eu trabalho para poder acudir o necessitado. Não dê lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. Paulo está dizendo aqui que eu posso usar minha boca para amaldiçoar,
palavra torpe aqui é essa palavra que não edifica, que destrói, que mata, que quebra o sexto mandamento, não matarás. E a gente usa a nossa boca para matar com constância, para criticar, para falar mal. E a gente acha que a maledicência, a fofoca, é normal, não tem problema. Logo que quer criticar, logo quer falar do outro pelas costas, dando lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo, querido. Usa a sua boca para abençoar. Abençoar seus filhos. Talvez você, na sua infância, foi ferido por causa de palavras e hoje fere. Você não vai dar em nada. Você é um burro. Você não vale nada. Você não vai ser ninguém na vida. Palavras que ferem. Palavras que destroem. Se tornando boca de Satanás. E a gente empresta a boca para Satanás com certa constância, dando lugar ao diabo. Não. Que a nossa palavra seja a boa para edificação. Transmitindo graça aos que ouvem. Longe de vós a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícia. E veja que agora ele vai dizer da raiz de amargura, a falta de perdão. Quando eu não perdoo, não sou perdoado, querido, eu dou uma brecha para Satanás enorme na minha vida. Quando eu não perdoo, eu me coloco numa posição de juiz, onde eu acho que essa pessoa não merece o perdão. E eu guardo no meu coração ressentimento. Aquilo que Satanás mais ama. Gerar ressentimento e raiz de amargura no coração. Para fazer o quê? Para que ele possa tocar na sua saúde. E nós ficamos amargurados. E nós matamos o nosso coração. E nós desejamos o mal. E não vivemos o Evangelho. E ele termina dizendo, perdoando-vos, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Quando eu não perdoo, eu dou lugar ao diabo. Deixa eu te explicar uma coisa que esse texto está dizendo para mim e para você, querido. Nós vivemos um cristianismo carnal, hipócrita, medíocre, derrotado, quando nós vivemos um cristianismo centrado em nós. E esse é o problema desse texto. Dar lugar ao diabo significa que nós decidimos em áreas da nossa vida assumir o controle. E esse foi o pecado de Adão e Eva. Qual foi o pecado de Adão e Eva? O desejo de ser Deus. E o seu e o meu pecado também é esse. Nós queremos ser Deus. Nós queremos assumir o controle. Nós queremos nos relacionar com Deus para que Ele faça as nossas vontades. E nós buscamos a Deus, e às vezes até damos o dízimo, e a gente vem na igreja no intuito de que Ele nos abençoe. E a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E nós oramos e pedimos, e pedimos, e pedimos. E as nossas orações nada mais são do que uma lista de pedidos. Como crianças mimadas. Buscando o Pai para que Ele satisfaça os seus desejos. Desejo de controle. Eu não estou dizendo que você não é salvo. Você creu em Cristo, mas você não chegou num nível de intimidade, de entender que você é filho. Não chegou num nível de ser cheio do Espírito Santo, não almejando e ansiando por posição, não almejando e ansiando por status, não ansiando e almejando por dinheiro, por riquezas, mas ansiando e almejando pela presença do Senhor, por intimidade com o Senhor Jesus, por ser parecido com Cristo, tomar a cruz e morrer por Ele e pelo meu irmão. Por isso nós vivemos um cristianismo medíocre, porque a gente quer estar no controle da nossa vida. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E quando as coisas não acontecem, nós ficamos ressentidos, frustrados contra o Senhor, ansiosos. Duvidando se de fato a vontade de Deus é boa mesmo, porque ela é diferente da minha. E damos lugar ao diabo, porque a gente quer controlar. Porque a gente quer estar no controle da nossa vida. E talvez você esteja vivendo um cristianismo assim. Você no controle.
pedindo para Deus riqueza, pedindo para Deus bênçãos materiais, pedindo para Deus status, pedindo para Deus para poder abençoar, buscando a face do Senhor para que Ele cure, para que Ele faça, para que aconteça. Veja, queridos, como filhos a gente pode pedir qualquer coisa para o Pai. O problema é quando a gente só faz isso. O problema é quando o nosso coração, o desejo dele não é a presença. Quando Moisés desce do monte de Jesus, e o Senhor Deus fala com ele, eu não vou com esse povo para a terra prometida, eu vou colocar vocês na terra prometida, mas eu não vou à frente de vocês. Moisés fala, não nos faça subir desse lugar se a tua presença não for conosco. Pouco importa a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu rogo-te que me mostres a tua glória. Nós precisamos entender, queridos. Nós temos dado lugar ao diabo. E talvez nessa noite você precisa soltar e dizer, Deus, eu te entrego o controle da minha vida, e confessar o seu pecado diante do Senhor. Deus, tem misericórdia de mim, desse cristianismo que eu tenho vivido centrado no eu, nas minhas vontades, nos meus deleites, nos meus prazeres. Eu não tenho descansado no Senhor, eu tenho desconfiado da tua vontade. E eu fico ansioso quando as coisas não acontecem do meu jeito. Incrédulo. Ansiedade é o oposto à fé. Eu preciso descansar nele, entender que é Ele quem governa e controla a minha vida. E eu solto. Eu digo, Senhor, toma o controle, eu não quero ser mais o herói da minha história. Não é mais do meu jeito, Senhor. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Eu não preciso de ser aceito por ninguém. Deixa eu te explicar uma coisa, querido, e talvez você está a vida inteira na busca por ser aprovado, por ser aceito, querendo trabalhar para poder ganhar dinheiro, para que as pessoas vejam que você deu certo, na busca por relacionamentos, nesse intuito de querer ser aceito. Você não precisa. Talvez você foi rejeitado lá atrás, o Senhor não te rejeitou, o Senhor te aceita. Nós não precisamos do olhar de mais ninguém sobre nós. Nós temos o olhar do Pai sobre nós. E sabe o que a gente precisa fazer? Esse é o ponto. A gente está numa religião tão centrada em nós que a gente está como aquele filho mais velho, achando que o Pai vai olhar para nós por causa da nossa performance, pelo que a gente faz. Buscando trabalhar e trabalhar e trabalhar, até não ter força mais, para quem sabe Ele me abençoe. Tudo que o Pai quer é seu coração. O Senhor Jesus já fez tudo na cruz. O Pai, Ele não quer o nosso esforço até a gente cair, esgotado, não. A obra do Senhor não é por força nem por violência. O fardo de Jesus é leve. A gente está fazendo a força do nosso braço, cansado, porque a gente criou um evangelho sem Jesus, que a gente está no centro. Nós precisamos soltar e dizer, Jesus, toma o controle. Pouco me importa. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. O que você precisa além de Jesus para ser feliz hoje? O que você precisa? Deixa eu reformular a pergunta para você ver o ídolo do seu coração. O que você precisa hoje para ser feliz? Que mude na sua vida hoje para você ser feliz. Talvez você vai dizer uma série de coisas. Eu preciso de uma melhora na vida financeira. Eu preciso que meu chefe saia. Ou que tal coisa se resolva. Ou que isso, ou que aquilo. Tudo isso são ídolos. O que eu preciso, além de Jesus, para ser feliz hoje? Eu percebo o meu descontentamento e ressentimento transferindo as coisas ao redor. Porque eu não estou olhando para Ele como sendo tudo o que eu preciso. Ele me basta. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está preso. Ele não tem nada. Você precisa de dinheiro, querido, mais dinheiro. Nós temos muito mais do que nós precisamos. Um carro melhor, mais casa. Status. A mudança das circunstâncias,
Amor, alegria e paz, independente de circunstâncias. Eu só preciso de Cristo comigo. E se eu tenho Cristo comigo, eu posso estar no meio da tempestade, eu posso descansar. Eu posso me alegrar nele. Se renda. Jesus, toma o controle da minha vida, Jesus. Eu só preciso olhar para o Senhor. Eu só preciso ter o Senhor como meu Deus. Eu não quero ser Deus mais na minha história, que a gente está querendo ser. E por causa disso a gente está vivendo uma vida medíocre, cheia de ansiedade, cheia de enfermidades emocionais, depressão, angústia, desespero, insônia. Se livre do ressentimento, e talvez nessa noite você precisa perdoar alguém ou algo. Talvez você precise perdoar a antiga igreja de onde você veio. Talvez seu coração está muito ressentido. Você está se considerando melhor. Você acha que é melhor. Você não é melhor. Por pior que seja, a pessoa que te feriu, eu preciso olhar para ela com graça. Eu preciso perdoar. Certa feita, de vez em quando eu vejo uns demônios. Certa feita eu recebi lá no gabinete uma menina. E no que ela entrou, eu já vi um vulto atrás dela. Falei, é demônio, só expulsar que está resolvido. Ela era crente. Então eu sabia que era demônio. Falei, tá bom. E aí ela chegou e contou que estava tendo sonho com o demônio. Eu falei, é demônio, tá vendo? E ela falou que a madrasta fez macumba para ela. Eu falei, é demônio, tá vendo? E aí ela foi contando, falei, tá certo, tudo que eu vi, tá bom. E ela tal, e não não consigo dormir, pastor. Da meia-noite não durmo. Das 6 horas da manhã, aí eu durmo. E aí eu não consigo acordar para ir trabalhar e quase perdendo o emprego. Falei, tá bom. Falei, vamos orar. Eu vou repreender o demônio, ele vai embora. Fui lá, orei, repreendi, sai em nome de Jesus. Autoridade do nome. Lembra lá, Jesus? Ele retomou o domínio, amarrou Satanás. E agora, na autoridade do nome de Jesus, os demônios saem. Os efeitos da queda são revertidos. Na autoridade do nome de Jesus, as pessoas são curadas. Na autoridade do nome de Jesus, quando você prega, as pessoas são salvas. É só fazer, querido. Na hora que você chegar e pregar, sabe o que aconteceu? O povo vai converter, você vai ver morto ressuscitando. Você vai ver uma pessoa que estava morta ali, nascendo de novo na sua frente. Você fala, cara, que coisa maravilhosa. O que você fez? Só pregou o evangelho. Você vai orar, você vai expulsar em nome de Jesus, o demônio sai. Você fala, rapaz. E você vai orar pela cura, a pessoa é curada. Você fala, olha. E porque a gente é bom, não, é por causa do nome, o poder do nome. Mas aí o que aconteceu? Expulsei, saiu. Ela liberta, chorou e tal. Nossa, pastor, que benção, foi embora. Aí falei com ela, você não precisa de mim para expulsar o demônio, não. O demônio vier sonho, qualquer coisa, você repreende em nome de Jesus. Você fala, sai em nome de Jesus e tal. Ela foi para casa valente. E orou e repreendeu. E dormiu a noite inteira. Chegou em casa, dormiu. Ela não dormia não sei quanto tempo. Dormiu. Mandou mensagem no dia seguinte, pastor, dormiu. Eu falei, que benção. Olha aí que coisa maravilhosa. Passou mais uns dias, ela caiu de cama, ficou 2 semanas de cama. E aí voltou no gabinete. Falei, o que houve? Pastor, está pior. Falei, está pior? Ela está pior. E aí me veio o discernimento. A Bíblia diz, se você manda o demônio embora, ele vai. Mas se a porta estiver aberta, ele volta. Pior. E aí eu tive discernimento, falei, você já perdoou sua madrasta? Não, pastor, ela fez trabalho para me matar, matar minha mãe. Eu falei, você já perdoou sua madrasta? Não, ela é o demônio. Eu falei, ela não é o demônio. Você se acha melhor do que ela. Quanto que você pecou contra Deus? Chega perto do quanto ela pecou contra você? A parábola do credor incompassivo. Ele foi perdoado pelo rei 10.000 talentos, e ele não perdoa 100 denários. Ela perdoou.
a madrasta, e pela primeira vez ela orou pela madrasta. Ela confessou o seu pecado. Ela acabou com a raiz de amargura que estava abrindo porta no seu coração para que Satanás tocasse na sua saúde. Repreendi de novo. Acabou a ansiedade. Ela voltou a dormir. Acabou a compulsão alimentar. Ela começou a emagrecer. Começou a ter uma vida plena diante do Senhor Jesus, de paz, alegria. Quem que você precisa perdoar hoje, querido? Quem que você está guardando mágoa e ressentimento no seu coração? Quem que você acha que você é melhor? Quem que você acha que você pode se colocar no lugar de Deus para reter perdão? Ao Senhor pertence a vingança. Você precisa perdoar no seu coração. Dizer diante do Senhor: Deus, eu perdoo fulano que me fez mal. Deus abençoa ele. A Bíblia diz: orai pelos seus inimigos, orai pelos que vos perseguem. Ora pelo bem deles. A gente vence o mal com bem. Fecha essa porta, querido. Se renda diante do Senhor, eu te entrego, Senhor, minha vida. E perdoe. Para que você seja curado. Para que você seja liberto nessa noite. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Se há alguém que você precisa perdoar, já diga isso para o Senhor agora: Deus, eu perdoo fulano. Deus, eu perdoo fulano. Deus, eu não sou melhor do que eles. Abençoa-se, em nome de Jesus. Talvez você esteja no controle da sua vida e por causa disso está vivendo um cristianismo medíocre. Tem vivido uma vida de ansiedade, de angústia, de tristeza, de medo. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero orar por você, para que você tenha vida plena, em nome de Jesus. Se você está no controle da sua vida, segurando aqui, e está dando ruim, as coisas não estão andando, e você deseja soltar e se render diante do Senhor Jesus, e deseja que eu ore por você, quero te convidar a se colocar de pé, que eu quero orar por você. Para que Deus traga essa libertação, para que essas portas sejam fechadas, para que Jesus assuma o controle, para que toda ansiedade saia, para que todo medo vá embora, para que você tenha vida plena de paz, alegria diante do Senhor Jesus. Jesus tem vida plena para você hoje, querido. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo mais, em nome de Jesus. Senhor Deus, olha para o teu povo que está de pé aqui nessa noite. Há muitas pessoas de pé, Senhor. Há muitas pessoas, ó Deus, que percebem que não vale a pena a gente controlar a nossa vida. Nós temos desejos, nós assumimos o controle, e muitas vezes, ó Pai, nós nos cansamos por causa disso, nós ficamos cansados, sobrecarregados. Deus, olha para o teu povo que está de pé, eles estão cansados, eles estão sobrecarregados, mas nessa noite, Senhor, perdoa os seus pecados em nome de Jesus, que o sangue de Jesus que purifica todo pecado, seja aspergido sobre eles nesse momento, removendo todo pecado quanto mais, removendo todo pecado, ó Deus, em nome de Jesus. Perdoa, Pai, livra eles de todo ressentimento, livra eles, Senhor, de toda raiz de amargura. Quebra, Senhor, nessa noite, toda a raiz de amargura em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem afligido o coração, tudo aquilo que tem gerado mágoa, Senhor, que de fato, nessa noite, no poder do Espírito, eles perdoem, liberem, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Fecha as portas que foram abertas, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, na vida dos teus filhos. Quebra as amarras, quebra as correntes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cura as feridas, Pai, derrama o teu bálsamo nesse momento, derrama do teu amor sobre o coração deles, que eles sintam o teu amor nesse momento, em nome de Jesus, que eles sintam a alegria do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, o perdão, ó Deus, que o Senhor lança nas profundezas do mar, que eles percebam que eles são filhos, eles não precisam de mais nada, o Senhor os aceita, o Senhor os recebe, que eles percebam, Deus, a filiação, que o Senhor, ó Pai, pagou preço de sangue, enviando seu Filho, para que eles fossem feitos filhos. A Trindade Santa foi separada para que eles fossem unidos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Amado Deus, traz restauração nessa noite, Senhor. Repara as brechas, em nome de Jesus. Nesse momento eu repreendo todo espírito maligno contra a vida desse irmão e dessa irmã. Não há mais lugar. Nós repreendemos em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Já liberto, em nome de Jesus. Todo jugo seja quebrado agora, em nome de Jesus. Toda obra de Satanás seja desfeita agora, em nome de Jesus. Aquilo que tem gerado ansiedade, insônia, depressão, eu repreendo agora em nome de Jesus. Seja liberto, seja curado, em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor, receba a alegria do Espírito nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu paz no seu coração e alegria, pode sentar. Se você sentiu acusação e peso, culpa, continua de pé, que eu vou orar de novo por você, porque é batalha espiritual, tá? Se veio culpa no seu coração, acusação, fica de pé, se mantenha de pé, para que de fato você possa ser liberto. Senhor Deus, olha para a tua filha, Senhor, e liberta nessa noite em nome de Jesus. Tira todo o peso da culpa. Seja perdoado agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado, que você fosse perdoado. Que ela perceba, Deus, que é tua filha, que o Senhor aceita, o Senhor abraça. Deus, que ela não precisa nada além do Senhor. Amado Deus, nessa noite faz, opera para a glória do nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, restauração, cura, Pai, de toda mágoa, ressentimento, em nome de Jesus, reveste de poder, ó Deus, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito maligno, sai agora na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, toda a obra de Satanás seja desfeita agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo sentimento de culpa seja desfeito, toda acusação de Satanás seja desfeita, todo medo sai agora em nome de Jesus. Receba o amor do Pai, receba a alegria do Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, queridos, louvado seja Deus. Pode sentar.